E já começou mais um programa Elga e Você, e nós ficamos felizes demais de estar aqui passando informação com credibilidade. E o programa de hoje está sensacional, já confere aí. Os vírus sofrem variações e essas variações muitas vezes dão vírus piores e aí eles morrem. Mas algumas vezes dão vírus melhores. E esses vírus ditos melhores para ele, para o vírus. Sim. E aí esses vírus então são chamados de variantes. E na sequência, uma presença ilustre aqui no programa Elga e Você, doutora Gisela Simona, que nos contou toda a sua trajetória e nos trouxe muita informação para a melhor relação de consumo. Felizmente a gente encontrou vamos colocar assim, esse mecanismo de comunicação com o cidadão, né, dele entender seus direitos, de ir buscar mais o direito, né? Nós tivemos assim, na época em que estive como diretora do Procon, foi um período que a gente conseguiu assim subir para cerca de 40 mil reclamações ano, coisa que eram 8 mil, 9 mil, então Sim. Realmente chamou a atenção das pessoas. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre especial com a presença dela. Mais um dia aqui no Elga e Você, doutora Natasha Silessarenko. Muito obrigada mais uma vez. Quem agradece sou eu já falei que aqui eu já me sinto em casa, é uma delícia Está estar em aqui. casa, doutora. E acho muito gostoso de ouvir, é ela, quem está aqui, a presença dela, então isso me deixa toda metida, viu? Estou toda convencida. Não é todo o programa que tem o prazer de ter a sua presença mensalmente aqui, sempre trazendo informação que muda a vida das pessoas, que eu tenho certeza que já ajudou e ajuda muita gente. Então a sua presença sempre é marcante e a gente fica muito feliz. Eu que fico de poder estar aqui, da gente poder conversar como médica nesse momento aí de pandemia, que a gente não termina nunca de falar que a pandemia acabou, né? Doutora. Mas falta pouco, gente. Vamos lá, vamos acreditar. Estamos chegando nos 70% da população brasileira totalmente vacinada. Vamos lá se vacinar. Porque vai chegar, vai, a gente já está sob controle, mas algo surgiu aí no meio desse caminho, né? No fim dessa pandemia, aparece, isso, né? Que eu acredito que reacendeu aquela preocupação, né? As pessoas estavam já com aquela esperança e aí veio essa nova variante. Doutora Natasha, que você nos conta. Veja bem, Elga, quem é essa nova variante? Acho que a gente já falou aqui algumas vezes, variante faz parte da biologia do vírus. É absolutamente normal o vírus fazer variante. Sim. E o que é variante? Variante são modificações pequenas na característica genética do vírus, então muda pequenos pedacinhos do vírus e ele faz isso sempre. Todos os vírus fazem muitas variantes, todos os vírus fazem mutação. Isso é natural. Faz parte da natureza do vírus, da biologia do vírus. Sim. E eles fazem isso com uma única função, para tentar se manter vivo, para tentar ter mais eficácia naquilo, na vida, se dar bem. Sim. É como se você fosse tirar uma xerox. Quando você vai tirar uma xerox de um monte de um livro grosso, por exemplo, umas xerox vão ficar mais clarinhas, outras vão ficar mais escuras, umas vão ficar mais tortas. Aquelas que não funcionam, não estão certas, se amassa e joga fora. Os vírus sofrem variações e essas variações muitas vezes dão vírus piores e aí eles morrem. Mas algumas vezes dão vírus melhores. E esses vírus ditos melhores para ele, para o vírus. Sim. E aí esses vírus então são chamados de variantes. Existem basicamente dois grandes grupos de vírus da Covid-19 que são variantes e são classificados em dois grandes grupos. Os chamados variantes de preocupação, que são os VOCs, Variants of Concern, e tem os variantes de atenção. Sim. Variantes de preocupação são 5. Alfa, que era a antiga B117, lá que foi descrita no Reino Unido há um ano atrás.
Beta, que foi descrita na África do Sul, a B1351. Depois a Delta, que foi descrita na Índia. E por último, a Gama, que é a P1, que foi descrita no Brasil. Alfa, Beta, Delta e Gama. Ok? E agora, no dia 9 de novembro, há menos de um mês atrás, se isolou em casos na África do Sul pacientes com uma nova mutação, com um novo vírus diferente. Que vírus era esse? Dia 24 de novembro, as autoridades africanas, as autoridades sanitárias da África, avisaram a Organização Mundial de Saúde. Organização Mundial de Saúde, descobrimos uma nova cepa do vírus aqui, que agora está sendo responsável por quase a totalidade dos casos. Quem era essa nova cepa? A Ômicron, que é essa de B11529. Então, elas recebem esses nomes. Então, hoje nós temos 5 variantes de preocupação. Alfa, Beta, Delta, Gama e a Ômicron. E as variantes de atenção são aquelas que ainda não são de preocupação, mas que tem que ficar sob atenção. Existem milhares, bilhares de outras variantes, mas que não têm interferência nenhuma, que não irrelevantes. Sim. Por que a gente precisa ficar preocupado com essas variantes de preocupação? Sobre 3 aspectos. Primeiro aspecto, a variante é mais transmissível? Segundo aspecto, sim, ela causa doença mais grave? Terceiro aspecto, ela escapa do nosso sistema imune, dos anticorpos que a gente já tem, seja pela doença ou seja pela vacina? Então, essas 3 perguntas sempre têm que ser respondidas mediante a descrição de uma nova variante. Então, dia 24 de novembro, se descreveu, a Organização Mundial de Saúde tomou conhecimento dessa nova variante, que os sul-africanos fizeram um trabalho belíssimo de divulgar para o mundo o sequenciamento genético dessa cepa. E a preocupação maior qual que era? Essa variante tinha muitas mutações. Olha só. 50 mutações, 50 mudanças pequenas no seu código genético. Isso dá, assim, normalmente as variantes tinham ali, numa proteína específica do vírus, chamada proteína de superfície, ou proteína spike, que é aquela proteína S, que dá aquela característica de coroa desse vírus. Essa proteína S é a proteína que vai se ligar na nossa célula e permitir a entrada do vírus. Sim. Só nessa proteína S ele tem 32 mutações. Todos os outros vírus já descritos tinham de 10, 11 mutações nessa proteína S. Essa tem 32. Então, por isso o medo maior do mundo. O que é isso? Que tanta mutação é essa? Isso, todos ficaram assustados, porque era realmente um código genético muito horrível, digamos assim, muito horroroso por causa de 32 mutações só nessa proteína S. Ao todo eram 50 mutações. E aí a gente estava com medo. Como é que era? Tá vindo por aí. Para responder as 3 perguntas. Sim. É mais transmissível? A gente já sabe que é. Ele é altamente transmissível. Tem mutações como as outras. A alfa também tem essa mutação, a beta tem essa mutação, que é de alta transmissibilidade. Então, essas mutações nessa proteína S fazem com que ele se ligue mais facilmente na nossa célula, entre mais facilmente para dentro da célula, se multiplique mais rápido. Ele é mais grave? Parece que não. Isso é muito bom. Muito bom, doutora. A gente ainda não tem, assim, não podemos dizer com absoluta certeza, mas todos os indícios levam a crer que não é mais grave. Até este momento, pode ser até que quando passar a gente estiver no ar, já não seja assim. Que não seja assim, né? Mas não teve nenhum óbito ainda por causa da Ômicron. Então, respondendo as 3 perguntas, ela é mais transmissível? Sim. Ela é mais transmissível. Ela tem mutações que as outras cepas antigas, alfa, beta, delta, gama, tinham. Ela é mais transmissível. Não parece ser mais grave, não parece, não dá certeza. Porque os casos... Houve um aumento do número de internações, mas porque houve um aumento geral do número de casos, não de casos graves. Sim. E terceiro, ela escapa ao nosso sistema imune? Ela consegue driblar o nosso sistema imune? Apesar de você ter anticorpos, ela consegue dar doença? Parece que não, a gente ainda não tem essa resposta com 100% com toda ainda. certeza, mas parece que as vacinas são eficazes. A Pfizer, que é uma vacina em parceria com a Que é o que estão falando que é a mais eficaz, Isso, doutora. A Pfizer, que é uma vacina aí de vírus de RNA mensageiro,
é uma parceria da Pfizer com a BioNTech, que é uma empresa alemã. Sim. Parece que realmente tem diminuição da eficácia, mas muito pequena. Diferente da cepa, a beta, por exemplo, que quando foi descrita na África do Sul, no início do ano, o que aconteceu? A vacina da AstraZeneca, que é uma vacina de vetor viral, ela foi suspensa na África do Sul porque a eficácia dela era muito baixa para a cepa, para essa nova variante chamada de variante beta. Sim. Então não se faz a vacina da AstraZeneca na África do Sul porque para a variante beta ela realmente tem uma baixa eficácia. Olha só. Não é? Eu já havia ouvido falar que, inclusive, daqui para frente, vai vacinar, pelo menos no Brasil, mais Pfizer. Isso procede, doutora? Procede. Na verdade, assim, a gente teve aí no início, o que a gente tinha era a Coronavac, que é uma vacina de vírus morto, é a plataforma mais conhecida de vacina, que é de vírus morto. Sim. A Coronavac, então, ela é uma vacina boa, mas de todas as vacinas é a que tem uma eficácia realmente um pouco menor do que todas as outras, mas é uma vacina de vírus inteiro. A maioria das vacinas são produzidas a partir dessa proteína S. E essa proteína S é que sofreu muita mutação. Entendi. Então, assim, por isso que a gente fica com medo. Será que essas vacinas vão pegar? Será que a gente Isso. vai conseguir Eu produzir anticorpo acredito contra? que é a pergunta essa. geral agora, Com que mais certeza. está assim, que as pessoas estão se fazendo. Com certeza. Por quê? Se a gente imaginar que todas as vacinas, a AstraZeneca, que é vetor viral, a Janssen, que é vetor viral, a Pfizer, que é RNA mensageiro, todas são produzidas e estimulam o nosso organismo a produzir anticorpo contra essa proteína S, que é essa proteína que tem 32 mutações Sim. nessa nova cepa, nessa nova variante. Então a gente fica preocupado, será que vai ser efetivo ou não? Então alguns trabalhos preliminares da Pfizer estão mostrando que tem uma eficácia diminuída, mas continua sendo boa. Que notícia maravilhosa, Muito bom, doutora. isso é muito bom, mas mais estudos vão precisar sair para Sim, isso. sim. Já a Coronavac, que é uma vacina de vírus inteiro, ela faz com que o nosso organismo, quando ela injeta, a vacina Coronavac injeta o vírus inteiro na gente, a gente produz anticorpo contra essa proteína S, contra a proteína M de membrana, contra a proteína E do envelope, contra a proteína N do núcleo capsídeo. Então, produz anticorpo contra uma série de antígenos que tem nessa vacina, entendeu? Da Coronavac. Mas as informações que a gente tem é que realmente essas vacinas parecem ser eficazes contra... Olha que maravilha! Eu Muito estava bom. ansiosa por esse bate-papo, doutora. Doutora, as pessoas que não tomam a vacina, elas facilitam essa mutação? Na verdade, é um ambiente muito propício para Sim. facilitar. Por quê? Eu não falei que as variantes surgiam a partir do momento em que o vírus entra numa célula para Sim. se multiplicar? Quando a pessoa tem a doença ou tomou a vacina, ela tem anticorpos que protegem aquele indivíduo. A vacina, todas elas, protegem das formas graves da Covid. Protege do indivíduo internar, protege do indivíduo entubar, protege do indivíduo morrer. Sim. Então, as vacinas protegem das formas graves e do óbito. A vacina não é esterilizante. Ela não impede que você transmita e que você tenha quadros leves. Entendi. Então, você pode. Aí as pessoas falam, para que eu vou tomar vacina se eu vou continuar transmitindo, se eu vou ter quadro leve? Cara, mas você pode não morrer, você pode não ter quadro grave. Com certeza. Então, vale a pena vacinar. Claro que vale. A poliomielite, por exemplo. Você sabia que a vacina de gotinha, Sim. que é a chamada Sabin, que se fazia muitas campanhas, uma em cada 3 milhões de crianças vacinadas podia ter paralisia pelo vírus da vacina, porque era uma vacina de vírus vivo, atenuado. Então, hoje, e essa ocorrência era maior na primeira ou na segunda dose. Hoje, o que é que o Brasil faz? Ele faz as 3 doses de poliomielite aos 2, 4, 6 meses com vírus morto, que é a Salk intramuscular, e depois nos reforços e nas campanhas aí que ele faz a Sabin, que é a da gotinha. Então,
A gente precisa, vacina a gente sabe muito, o Brasil sabe muito de vacina, o Brasil tem uma experiência muito grande em vacina. É referência. É referência mundial, tem o maior programa de imunização do mundo, tem capilaridade. A gente precisa fazer com que as pessoas acreditem que a vacina para a Covid-19, ela não é esterilizante. Então, eu posso pegar a doença, posso transmitir a doença, só que de maneira muito mais leve. Quando você pergunta, mas aí nesse ambiente, quem não toma vacina é mais propício de ter as variantes? É. Não só quem não toma, mas mesmo quem toma vacina pode pegar o vírus, só que aí o vírus se multiplica muito pouco. Porque a variante surge quando o vírus está se multiplicando. Sim. Quando a gente já tem anticorpo, seja pela vacina ou por uma doença prévia, quando o vírus entrar no meu organismo, ele vai se multiplicar pouquinho, porque ele vai encontrar anticorpo, vai encontrar imunidade celular, que é outra imunidade fantástica que a gente ainda não consegue medir laboratorialmente, assim na prática, mas em laboratório de pesquisa se mede. E o indivíduo, então, desenvolve quadros muito leves ou nem desenvolve nada. Então, assim, o vírus multiplica pouco nesse indivíduo que tomou a vacina ou que teve uma doença mais importante que ficou com imunidade. Agora, o tamanho da importância, né, doutora, da vacina. Muito! Agora, naquele indivíduo que não teve a doença, ou que teve a doença e os anticorpos já caíram, ou que não quis tomar vacina, nesse indivíduo, a multiplicação viral vai ser muito maior e, consequentemente, é maior o risco de fazer variante. Olha só que recado, assim, que as pessoas realmente têm que fazer essa reflexão, né, doutora? Tem. Às vezes, se não faz por você, faça pela pela humanidade. Exatamente. Doutora, mas olha, as informações foram, de certa forma, tranquilizantes e, lógico, chamando a atenção das pessoas para a importância da vacinação, né? Então, todo mundo estava realmente em alerta, preocupado. Acredito que a gente ouve falar muita coisa, mas uma informação de quem está aí diariamente buscando, né, e o dia a dia ali, frente a frente, com essa situação da pandemia, nos tranquilize muito. Não é momento para pânico, minha gente, é momento de atenção, de cautela, de dar um passinho para trás, de rever essa questão de festas de final de ano. Nada de grandes está aglomerações. chegando duas festas, né, doutora? Que é o Réveillon e o Carnaval. Então, Carnaval assim, ainda tem um pouco mais de tempo. É importante que a gente estude a situação epidemiológica do lugar, entendeu? Mato Grosso está numa situação epidemiológica muito boa, Cuiabá está numa situação epidemiológica muito boa. O que é isso? Pouca transmissão, poucos casos, pouca internação, mas é bom ficar atento. Não deixar de usar as máscaras, não deixar de lavar frequentemente as mãos, não se aglomerar, evitar aí... manter o distanciamento social, os ambientes, preferir sempre se encontrar em ambientes ventilados e, por último, tomar a vacina. Doutora, estava te esperando aqui, ansiosa por essas informações. Muito bom. Que bom que foram relativamente boas, né? Eu acredito que são cuidados que a gente já estava, já tinha trazido para a sua vida e tem que permanecer ainda um pouquinho mais, né? Um comportamento vigilante, diríamos assim, né, doutora? Exatamente. Mas que são notícias animadoras. Não tenho dúvida. Eu acho que a gente tem aí, mantermos mais um pouquinho aí sobre essa atenção, sobre essa cautela, e para que a gente possa aí entrar 2022 aí com novos ares, com novas alegrias. Realmente uma virada de verdade, né, doutora? Vamos ver, mas não podemos ir aí com muita... Sim. Não podemos ir aí... Emocionar, né, agora, querer festar. E com muita emoção. Ainda não ainda não está no tempo, né? A gente vai precisar ainda de mais um tempo aí para a gente entender um pouco melhor dessa variante, para a gente então aí poder realmente ter uma vida mais próxima do normal possível. Mas, por enquanto, ainda recomendo aí que as medidas sejam tomadas e os cuidados sejam mantidos. Então, tem que ter a responsabilidade, né, doutora, consigo mesmo e com o próximo. Com o próximo. E está tendo muito caso também de infecção pelo vírus influenza da gripe. Isso é verdade, doutora? Muito. Está tendo muito caso de gripe, muito caso de síndrome mão-pé-boca, de herpangina. Que é uma das pautas que eu gostaria muito que nós fizéssemos aqui. Eu vi no seu Instagram,
Vamos. Síndrome de pé, mão e boca. Vamos fazer. Vamos fazer na Opa, próxima? a hora que você quiser, é sempre um prazer. Tá aqui falando ainda mais de vez em criança, que eu amo as minhas criancinhas. Quero muito, então na próxima já está marcado, doutora. Vamos Olha, falar. então se não nos vermos ainda neste ano, feliz ano novo! Ai, querida, obrigada. Para você também, que o Natal venha para cada um de nós com essa representação que realmente é o Natal. Que Jesus renasça no coração de cada um, que o amor, que a fraternidade, que a alegria, que a compaixão, que a empatia possam realmente fazer parte do nosso dia, Que do maravilha. nosso dia a dia. Tem uma música da Roupa Nova que eu amo, não sei se você conhece, ela diz assim: se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Não é lindo? Maravilhosa! Então, que todo dia seja Natal. Muita gente perdeu parentes nesse ano, foi um ano muito difícil, mas que 2022 vinha trazendo aí toda a energia, toda a esperança para que a gente possa realmente sair dessa e viver momentos muito mais felizes. Essa é a doutora Natasha Celesarenko. Olha, sempre é um prazer te ter aqui, de verdade. E eu estou ansiosa para a nossa próxima pauta, doutora. Quando vocês quiserem. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigada. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um momento especial, porque temos uma convidada mais que especial, que eu sou extremamente fã. Estou honrada com a sua presença, por você ter aceito o convite e nos presentear aqui com a sua presença em nosso programa. Muito obrigada, doutora Gisela Simona. Elga, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a honra é toda minha, né, de estar participando desse programa, que já está aí no coração de todo mundo. Obrigada. Né? E é uma honra estar aqui, podemos bater um papo legal aí sobre Cuiabá, sobre Mato Grosso, né, sobre tudo que está nos rodeando aí enquanto consumidores também. E sobre você, que é o mais importante aqui. Eu sou sua fã, né, quando eu tive conhecimento da Gisela Simona, você estava como presidente do PROCON, estava à frente do PROCON. E foi um momento que me chamou muita atenção pelo seu conhecimento. Eu falei isso antes de iniciarmos a entrevista. Você tem o dom da palavra, né? Você tem o domínio, as pessoas te ouvem, mas você tem um conhecimento assim gigante do assunto e coloca isso de uma forma que as pessoas, em um momento importante, que a gente estava vivendo aquela fase de transformação em relação aos direitos do consumidor, foi muito importante, porque o consumidor era muito desrespeitado. Mas, assim, me chamou muita atenção e eu falava, meu Deus, eu quero muito ter esse domínio, sabe? Porque sempre fui apaixonada pela comunicação. E eu acredito que muita gente tem esse mesmo sentimento. Mas eu quero saber, assim, mais da Gisela, né? Gisela, você sempre foi assim na sua vida, que tem o dom da comunicação, sempre foi uma pessoa que buscou os direitos, você se via como alguém, como uma advogada? Então, Elga, a minha história, na verdade, assim, um marco muito forte na minha vida, desde quando eu era pequena, meu pai não cansava de dizer uma frase que ele dizia assim, minha filha, se você quiser ser alguém na vida, você tem que estudar muito. Né? E o fato de ter nascido de uma família de origem muito humilde, ser mulher, ser negra, né? Tudo isso foi mostrando aos poucos o que meu pai queria dizer, né? Desse esforço maior que a gente tinha que fazer para se sobressair, seja no estudo, num lugar bom de trabalho, né? E eu sempre fui, né, sem modéstia também um pouco, né? Mas assim, sempre fui muito esforçada no sentido de estudar muito, entendi a importância do estudo e talvez por toda essa minha origem, né, eu sempre prestei muita atenção nessa questão da discriminação, das desigualdades, né? O que me fez querer fazer o curso de Direito, né? Eu acreditava que
fazendo direito, sendo advogado, eu ia acabar com as injustiças do mundo, né? Você tinha aquele sonho ainda? Então esse sonho foi muito forte, né, na minha infância, na minha adolescência, e fiz o curso de Direito, fui aquela pessoa que durante a minha vida estudantil participei dos movimentos estudantis. Era líder líder da sala de sempre. Líder de sala, participei de centro acadêmico, né? Então sempre buscando aí melhorias. Eu sou egressa da nossa Universidade Estadual, da Unemate, em Cáceres, né? Mudei para lá na época, fiquei 5 anos estudando em Cáceres. E isso veio junto comigo muito forte, né, nessa questão da luta por direitos. E resolvi fazer um concurso público. Eu sou concursada no Procon Mato Grosso, né? Então a minha história no Procon, ela não é só como um dirigente ou um cargo de confiança, eu sou concursada lá. E foi no Procon que eu acabei, assim, sendo a voz de muita gente, né? Com certeza. Aquilo que a gente sofre no dia a dia, e vocês que estão nos assistindo sabem o quanto que é injusto você receber uma conta de energia elétrica cara, né? De você aí receber uma fatura do cartão que você não deu conta de pagar e depois receber aqueles juros altíssimos. Então são coisas que nos angustiam muito, né? E essas pessoas, quando iam ao Procon, né? Você ia sentindo aquela vulnerabilidade, aquela fragilidade da pessoa não ter como brigar. Sim. Né? E falei, gente, o Procon precisa dar voz para essas pessoas, né? O Procon precisa realmente fazer mais, né? E felizmente a gente encontrou vamos colocar assim, esse mecanismo de comunicação com o cidadão, né? Dele entender seus direitos, de ir buscar mais o direito, né? Nós tivemos, assim, na época em que estive como diretora do Procon, foi um período que a gente conseguiu, assim, subir para cerca de 40 mil reclamações ano, coisa que eram 8 mil, 9 mil. Então, realmente chamou a atenção das pessoas. Não que as lesões aumentaram, mas é as pessoas indo buscar, né, aquele direito que, às vezes, deixa para lá. É uma confiança, né? Também, né? Sim. Além do conhecimento, eu acredito que ter a sua voz falando ali provocou aquele, não, eu vou lá fazer a minha reclamação. As pessoas confiaram de ter essa atitude, porque antes eram desacreditadas, a relação era muito desequilibrada. Muito desequilibrada. É isso. E assim, ao longo da minha vida, né, toda essa questão dessa luta por direitos, pelo curso de Direito que eu fiz, pelo local de trabalho que é o Procon, né, ela foi dando sempre esse incentivo para querer fazer mais, né? E esse querer fazer mais, na verdade, acabou culminando aí numa fase não muito boa do ponto de vista de resultados lá naquele momento, mas que hoje eu já entendi a missão, né? Sim. Porque nessa luta por defesa dos direitos, eu acabei aí muitas vezes descobrindo, vamos colocar assim, e ferindo interesses econômicos muito fortes, né? De pessoas poderosas aí, e que acabaram fazendo com que eu fosse exonerada do meu cargo de superintendente. Sim. Né? Naquele momento fiquei bastante entristecida, até um pouco desanimada, né? Sabe aquela hora que dá vontade até de você desistir e falar, deixa pra lá, né? Mas enfim, falei, já caminhamos tanto até aqui, por que parar, né? E foi quando eu resolvi aí ser candidata pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha filiado em nenhum partido político. Sério que aconteceu assim? Foi diante assim. de toda aquela situação, você nunca tinha olhado para a política? Nunca. Tanto eu era daquelas meninas assim que diz, não quero saber de política, sabe? Aquele pessoal que não tem ninguém que presta, que não funciona, não quero saber de política. Mas os fatos, primeiro que tudo é política na nossa vida, Com né? certeza. Mas a política partidária em si eu não gostava de me envolver. Mas eu fui vendo que esses interesses, né, econômicos, por que prevalece às vezes tanta injustiça, tantos desmandos, tanta corrupção? É porque os bons exatamente não querem entrar na política. É o silêncio dos bons, né? Exatamente. Então isso me incomodou muito, me fez sair daquela zona de conforto. Sim. Que a gente fica, às vezes, reclama, mas reclama com os amigos, reclama com a família, no WhatsApp, nas redes sociais. Falei, não, eu posso fazer mais, né? Eu posso fazer mais. Muito difícil. Uma decisão difícil. Difícil, não tenho ninguém de histórico na família, da política. Então, para a própria família foi um choque. Falar, nossa, você tem certeza, né? Você tem certeza que você quer. Porque é um desafio muito grande. Você olha para a política hoje e você fala, meu Deus, eu vou ter realmente algo grandioso para enfrentar se eu quiser realmente fazer diferença. Exatamente. E mudar algo. Pelo propósito que eu estou entrando, que eu estou iniciando esse momento, é uma virada, né? É uma virada de página. E aí vejam que, lembrando ainda dos ensinamentos do meu pai, né? Porque quando ele dizia, é pelo conhecimento que você vai fazer a diferença, então eu sempre também me dediquei para isso, né? Me preparei para ser uma candidata, no sentido de, ainda que com pouco tempo, né? Mas eu quis fazer uma proposta que realmente as pessoas sentissem nessas propostas que eu estava preparada para assumir a função.
né? E fui lá em 2018, candidata a deputada federal. Né, tive a honra aí de ter mais de 50 mil votos, né, foram 50.682. Né, é muita gente avalizando, é muita né? gente. Então, é uma sensação. É ótima, né? Eu não ganhei a eleição, mas eu falo que fui vitoriosa, né? E, na verdade, senti a força daqueles que eu defendi a vida toda. Sim. Né? Que são exatamente os consumidores, porque foi esse trabalho junto ao PROCON que acabou fazendo com que as pessoas tivessem essa confiança, me dessem esse voto de confiança, né? Com toda certeza. Então, eu sou muito grata a cada um desses votos que recebi, né? E isso me impulsionou a não querer desistir. Né, a não querer desistir. Com certeza. Né, vejam que só em Cuiabá foram 12% dos votos válidos, foram mais de 33 mil votos só na capital de Mato Grosso. Né? Então foi isso que acabou culminando também depois lá na eleição para a prefeitura, né, por conta exatamente dessa boa receptividade, dessa boa acolhida do povo cuiabano. A né? política é uma trajetória, né? E você está apenas no início. No início. Lógico, porque já acolheu, assim, uma resposta muito grande. Eu acho que 50 mil pessoas te avalizando, acreditando no seu trabalho é muito expressivo. Mas, assim, a política é algo que você vai subindo degrau em degrau, eu acredito nisso. É a tentativa. E eu acredito que no próximo degrau, eu tenho certeza que você já deve estar preparando e deve ter algo que pode nos contar também. Mas você... muito que provavelmente vai concluir o seu objetivo. É o que quero muito, né? Em nome de uma causa, né? Sim. Porque vejam que a minha história, como eu disse aqui, ela é muito voltada para a questão da defesa do consumidor. Então, eu creio que hoje, quando a gente tem a oportunidade de ir a um congresso nacional, você vê muitos segmentos muito bem representados, né? O pessoal que representa lá o agronegócio está lá, as pessoas que representam o comércio, a indústria, está todo mundo lá, mas quem representa o consumidor, né? Que somos todos nós. Então, acordamos exatamente. sendo consumidores. Então, precisamos, nós que somos mulheres, né, veja o quanto ainda é pequena essa representatividade. Então, tudo isso acaba nos impulsionando a dizer, vai, né, tente. É um momento que, Gisela, que tudo flui para isso. Você ser uma mulher, né, e as mulheres estão aí em busca de se posicionarem na política. Exatamente. Nós precisamos, olha só, se você for fazer as contas das mulheres na política, são muito poucas ainda. Então, nós somos aí hoje já mais de 50% de eleitoras aí no Brasil, né? Mas temos um número muito reduzido nas representações, seja no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, no Executivo. Então, engraçado pensar dessa forma, né? Então é a nossa vez. Nós temos que brigar, lutar e conseguir chegar ao nosso espaço, né? Como dizem, né? Nós podemos estar onde nós quisermos estar. Então basta que com isso a gente faça a nossa parte, né? E é isso, eu acredito que é mostrando serviço, que é trabalhando, que a gente chega lá. Então acredito muito nisso, acredito muito nessa questão lá dos ensinamentos do meu pai, né? De que é estudando que a gente vai conseguir fazer a diferença. Então eu continuo isso. Agora fazendo formação política, como eu falei, eu saí da direção do PROCON, mas como eu sou concursada, então eu continuo trabalhando, né, junto ao PROCON, na defesa do consumidor, não estou como dirigente, mas estou lá no dia a dia, fazendo do meu jeito a defesa dos consumidores aí do nosso estado. Que maravilha! Eu fico feliz com isso, porque fez e faz a diferença, porque a vida é assim, né? As coisas, infelizmente, os problemas continuam acontecendo, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, porém, eu quero, antes de nós chamarmos o próximo bloco, eu quero pontuar aqui como faz diferença, né, quando você tem uma família que te mostra o caminho. E como essas frases, que o que você me falou, que o seu pai te falava, eu tenho a mesma história do que o seu pai fala para você na hora. Porque a criança, ela é inocente, ela olha e ela acredita de verdade naquilo, ela entende que é a pessoa que você mais confia. Então, como os pais têm que ter essa responsabilidade, né? Essa sabedoria, né? De deixar. E meu pai é isso, né? Ele fala que a gente, e eu faço parte do Rotary também, que é uma instituição muito séria em todo mundo, né? E a gente sempre aprende que a gente lidera pelo exemplo, né? Então, na medida que você
mostra com os seus exemplos, né, que é pela educação, que é pelo trabalho, que é pela luta, que você consegue bons resultados, isso faz com que os seus filhos, né, com que os que estão perto de você sigam esse exemplo, né? Então eu acredito muito nessa liderança pelo exemplo, né? Então eu sempre tentei e faço isso na minha vida o tempo todo, de tentar fazer as coisas a mais correta possível para servir de exemplo, né, para os meus, né, para aqueles que estão perto, para poderem observar e poderem tirar aquilo que é bom da gente e levar para a vida. A gente fala e faz, não é Exatamente, verdade? isso é importante. Gisela, olha, eu quero aproveitar a sua presença aqui. Estamos em um momento assim que, olha, o comércio vai estar agitado, Natal, uma das datas assim que realmente as compras são muito expressivas, né? No momento acabamos de ter aqui uma Black Friday cheia de polêmicas, não é verdade? Agora ter a Gisela Simona aqui, eu preciso aproveitar esse momento. Mas vamos dar uma paradinha? Ok. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta nesse dia especial, recebendo a doutora Gisela Simona, que está aqui, fez e faz muito pelos consumidores, nos sentimos representados agora, assim, mais confiantes, estamos em um outro momento, podemos dizer assim? Sim. Podemos dizer, né? Nós tivemos aí, agora o Código de Defesa do Consumidor já tem seus mais de 30 anos, Sim. né? É uma lei nova do ponto, se nós formos analisar todo o contexto jurídico, né, legislativo aí do nosso país, mas é uma lei que pegou, né, em muitos sentidos, porque o consumidor se empodera, né? Ele muitas vezes, eu vou acionar o PROCON, né? Aí nós tivemos uma lei que exige lá que tenha um código de defesa do consumidor ali nas empresas, a mostra, embora não é um código que é autoexplicativo, né, muito principiológico, então muita gente pega e não acha nada ali. Mas enfim, só o fato de ter aquele exemplar parece que já dá uma segurança, né? Sim. Para o consumidor, então isso é muito bacana. Então esse empoderamento do consumidor é muito bacana, essa facilidade de reclamar pelas redes sociais também fez com que as empresas criassem canais específicos para receber, porque o dano à imagem é grande, né? Quando alguém coloca uma situação crítica ali. Então muitas empresas criaram vários canais, né, para receber essas reclamações. Houve uma adequação mesmo, de verdade. Uma adequação. Então o que, na verdade, eu creio que é o grande objetivo é exatamente isso. Né? Você criar um empoderamento para que o consumidor direto com o fornecedor já resolva esses problemas. Sim. E o que vai ao PROCON, ao que vai ao judiciário, é aqueles casos mais complexos, né, que já não é possível mesmo você resolver ali só no diálogo, né? Mas nós vamos chegar nesse ponto. Com certeza. Vamos chegar. Gisela, eu gostaria de iniciar falando em relação à última Black Friday. Foi muito questionada, muitos fornecedores fizeram uma falsa, né, que já foi comprovado, uma falsa oferta, né, aumentaram os preços, baixaram os preços, teve alguns casos. Como foi isso aí diretamente? Houve muitas reclamações? Houve. Na verdade, os PROCONs do país todo, né, eles já, aí, quando é véspera da Black Friday, geralmente até 3 meses antes, começa a se fazer levantamento de preços de vários produtos em lojas. Nessas lojas, principalmente do varejo, que fazem grandes publicidades. Sim. Então já é feito uma coleta desses dados, do preço ao consumidor. E quando chega no dia da Black Friday, se faz essa comparação. E o que se constatou em vários estados brasileiros, né? É que é aquela situação, né? Aumenta para falar que abaixou. Sim. Infelizmente, essa fraude. E é a dica que a gente sempre dá para o consumidor, né? Para que se ele está namorando já um determinado produto, né? Eu vou querer um aparelho celular, uma televisão nova, que antes mesmo do dia da oferta ele já vai lá fazendo a tomada de preço. Exatamente, fazendo a tomada de preço para ver se vai baixar o preço ou não. Né? E realmente as empresas que usaram, no caso, enganaram os consumidores, elas estão sendo penalizadas? Estão sendo penalizadas, né? Inclusive em Cuiabá foram feitas constatações de empresas também que fizeram isso, né? E a multa não é baixa, né? Nós temos multas aí que vai de R$300 a 3 milhões de reais. Olha só! Então é bem pesado o preço da multa, não vale a pena. Pois é, isso que eu ia falar, como é que vale a pena, né? Diante de uma multa expressiva, sim, praticar aí
podemos dizer, é enganar o consumidor mesmo. Infelizmente, é a crença na impunidade, né? Isso. E o que a gente fala muito para o consumidor é que, assim, é importante você também ser um fiscal das relações de consumo, né? Como que acontece isso? Você viu uma oferta, printa a tela, tira a foto. São formas que você tem de ir armazenando, né, essa situação aí para poder comprovar o dano que teve. Né? Tem consumidor que vê a oferta por um preço, quando ele vai colocar no carrinho de compras, por exemplo, quando é pela internet, lá no carrinho aparece um preço diferente, né, para fechar. Sim. Então é por isso que você tem que ir, principalmente nessas grandes ofertas, você tem que ir printando todo o passo a passo da compra para poder exigir lá na frente a sua oferta. Né? Porque o que o Código de Defesa do Consumidor estabelece? Que aquilo que a empresa oferta, ela tem que cumprir. Então, se ela fez uma oferta de baixa de preço, ela vai ter que cumprir a baixa. Caso contrário, ela vai ser autuada e multada. Temos que ter esse comportamento, né? Vigilante, ajudar para mudar essa situação. Gisela, estamos aí, né, num período complicado, querendo sair. Eu quero dizer que já acabou a pandemia, mas ficamos sempre naquela insegurança, não é verdade? Foi um momento conturbado também, de muitos... no caso de viagens, prestação de serviço de festas, buffets, então teve muitas situações que geraram muitas dúvidas. Como as pessoas vão ter esse momento de retomada, como elas vão agir, no caso das companhias aéreas, então tem muita demanda em relação a isso. Tem porque inclusive os prazos que foram dados por lei, alguns no início por medida provisória, eles estão chegando ao fim. Entendi. Todo mundo que comprou uma passagem aérea, por exemplo, de 19 de março de 2020, tem um prazo até agora, 31 de dezembro de 2021, para poder remarcar a sua passagem. Remarcar, né? Remarcar ou pedir o reembolso. Né, desses valores. Então, é importante aí o consumidor que eventualmente cancelou lá no período da pandemia viajar, cancelou, né, ele está com essa passagem aí em aberto, que ele tem agora até 31 de dezembro para poder tomar uma decisão do que vai fazer. É importante porque uma viagem às vezes é para aquele momento. Não é Exatamente. verdade? Aí quando você, vou programar uma viagem novamente, aquele motivo já passou, então a pessoa tem que estar atenta a isso. Tem que estar atenta. E a dica que a gente dá nesse sentido é de que, pela forma que a legislação foi publicada, vale muito a pena você remarcar ao invés de pedir o reembolso. Por quê? Porque na remarcação você tem o crédito total que você pagou, sem poder ter nenhum abatimento de multa, de taxa de embarque, não importa se você comprou por cartão de crédito, por milhas, débito, você tem o valor integral na remarcação. Sim. Mas quando você fizer uma opção pelo reembolso, aí a empresa já pode pedir abatimento. Entendi. Entendeu? Da taxa de embarque, ela pode pedir um abatimento aí, dependendo do contrato que você fez, quando é aquela passagem promocional. Então, os descontos podem ser muito grandes e te dar prejuízo. É isso, né? aí, visando também o lado do fornecedor, que também foi prejudicado. Foi penalizado, né? Teve que também se readequar, né? Uma nova situação. Perderam muito dinheiro, né? Nesse período de não poder ter viagens. Então, são situações aí que o consumidor precisa observar e observar principalmente o prazo, né? O que é interessante também a gente colocar aqui, né? Você mencionou aí dos eventos, sim, né? Porque nós vimos aí que tinham muitos casamentos que foram adiados. Agora tem, né, uma demanda de casamento enorme muito grande. Né? Formaturas. E são várias relações, né? Exatamente. No caso, por exemplo, um casamento, quantas relações de consumo existe ali? Desde o buffet, da Sim. banda de música, né? Do florista, enfim, toda essa relação. E aí vejam que é claro, assim, sem entrar na lei específica, o que a gente sempre recomenda? O acordo é sempre a melhor solução, né? Você sentar consumidor e fornecedor juntos e poderem chegar num acordo. Agora, o que é importante também vocês saberem, né? Que pela legislação, se for remarcado dentro de um período de 12 meses da data que estava marcada, não pode ser cobrado valores maiores que isso. E isso está gerando muitos problemas. Por quê? Imagino. Os preços subiram muito, né? Nós estamos acompanhando aí, né, o quanto infelizmente subiram. É uma realidade. É uma realidade. Então, os fornecedores, a gente compreende as duas partes, porque os fornecedores cobraram, em tese, muito barato para poder executar aquele evento nos custos de hoje, né? E, por outro lado, o consumidor pagou achando que estava tudo quitado e agora ele tem que
eventualmente tirar do bolso. Então começa a ter os conflitos aí. Sim. Por isso eu falei da negociação, o quanto ela é importante. Mas é um direito do consumidor, sim, se for a remarcação dentro do prazo de 12 meses, né, dentro desse período da pandemia, ele tem o direito aí de manter o preço inicial. E como é que está acontecendo essa situação na real? Por exemplo, porque realmente é um desequilíbrio muito grande dos valores. Tem. Então, esse fornecedor, para prestar esse serviço, ele está sendo penalizado demais. Tá. Se a pessoa remarcar dentro desse prazo. Na verdade, hoje, por isso que eu falei, no PROCON, pelo menos, nós temos conseguido fazer muitos acordos, Ai, né? que maravilha. Porque é isso, eu queria a É bom flor senso X, mas é mesmo. uma flor mais local, mais barata, né? Aí, tinha X bebidas, inclusive uísques e etc, né? Que tem um custo... Já dá uma cortadinha, já dá né? uma cortadinha ali, né? Vamos ficar só na cerveja, até a cerveja. Então, essa situação acaba, de alguma forma, cada um cedendo um pouco para poder o negócio acontecer de maneira aí que não onere nenhuma das partes. Né? É porque estamos todos juntos nessa, não é Exatamente. verdade? Eu acho que aconteceu algo que ninguém esperava, infelizmente ninguém é o culpado aí Exatamente. nesse momento. Então as pessoas têm que usar o bom senso, entender que tipo, você tem direito, mas a pessoa também está Também sofrendo tá. e sofre com esse problema e quer voltar, lógico. Exato. Não é verdade? Exato. E aí as pessoas que resolverem eventualmente cancelar esse evento, né? Porque algumas pessoas aí, eu já vou casar só no religioso, não quero mais Já festa, desistiu da já desisti festa. da festa e eu quero meu dinheiro de volta. Vejam que o comércio, aí, o fornecedor nesse caso, ele devolve o dinheiro, mas ele pode devolver parcelado em até 12 vezes. Ele não é obrigado a devolver tudo de uma vez. Exatamente pensando nesse equilíbrio, a legislação veio permitindo essa negociação do fornecedor de poder devolver em até 12 meses. Ai, que Né? Então o maravilha. consumidor que vê isso não se sinta lesado, né? Porque é uma prerrogativa que a lei veio abrindo aí para poder dar esse equilíbrio. Né? Eu devolvo o seu dinheiro, mas muitas vezes, como ele usou, ele recebeu antecipado e ele às vezes adiantou isso para pagar a folha de pagamento, né? De pagar o seu custo aí durante a pandemia, que acabou algumas tendo, então ele acaba tendo um prazo maior para poder devolver. E a gente fica muito feliz de saber que as pessoas estão aí usando o bom senso e fazendo esses acordos também, porque é importante nesse momento, né? É importante. Incentivar todo mundo a voltar à vida normal. E o final do ano está chegando. Chegando. Quais são as dicas para os consumidores nesse Natal aí de 2021, essa virada? No Natal, o que mais nós gostamos de falar aí é porque nós compramos muito presente, né? Sim. É a hora de presentear todo mundo e geralmente você, quando vai comprar esse presente, nem sempre, se você quer dar uma roupa, nem sempre você sabe o tamanho correto, É verdade. né? Você não sabe se a cor que você gostou é a cor que a pessoa presenteada vai querer, né? Então, aí você vem sempre pensando, eu compro, se ela não gostar, ela troca, né? Mas é sempre importante deixar o registro que não existe uma obrigação por lei para trocar esse produto, né? Exceto se ele tiver com algum problema na sua qualidade, Entendi. né? Então, é isso, né? Se o sapato tiver lá rasgado, descosturado, aí você tem o direito de trocar, mas só porque não serviu, regra geral, não tem. Né? O fornecedor não é obrigado a fazer essa troca. Não é obrigado a Mas se fazer. ele convencionar. Aí sim, né? Porque é aquilo que a gente falou. Porque as lojas falam, né? Fala, Às vezes falam, isso. não, pode trocar. Isso. Aí às vezes você pergunta, nossa, preciso levar algum papel. Não, é só chegar aqui e você troca. Tem loja que já é até um costume, né? Isso. Né? Mas é sempre importante, quando até você não tem, não conhece aquela loja, você tem todo o direito de exigir algo por escrito quando ela falar que pode trocar, né? Tem produto, quando é roupa, geralmente na etiqueta já tem isso. É verdade. Quando é a caixa de sapato, às vezes tem até um carimbo que eles colocam ali na hora, né, dizendo que pode. Então é importante ter isso e aí pode ter condições. Né? Você já viu aí muitas vezes falar assim, e que é isso que eu quero explicar para o consumidor aqui que está nos assistindo. Não trocamos produto em promoção. O que significa isso? Sim. Né? É essa troca que eles não têm a obrigação de fazer. Então, esse produto promocional, a empresa não é obrigada a trocar, se ela assim não quiser, de novo, porque a lei dá essa prerrogativa. Agora, se esse produto em promoção, ele tiver um problema na sua qualidade, aí sim, você tem total direito de troca, né? Dentro do prazo que a gente estabelece, que é de 90 dias até, em se tratando de um produto durável. Né? Então, Sim. o que eu estou dizendo aqui?
comprei uma roupa, né? E essa roupa, quando eu fui abrir para vestir, eu vi que ela tinha lá uma mancha nas costas dessa blusa. A pessoa que comprou às vezes viu só na frente, não viu atrás, veio de fábrica com um problema. Então eu tenho que poder, mesmo que ela foi comprada na promoção, eu posso ir lá na loja e exigir essa troca. É um direito meu. Agora, mas não gostei da cor. A loja aí não. Né? Então é sempre importante falar essa dica aí, porque às vezes tem muita confusão nesse sentido. Esclarecer, levar conhecimento, né, Gisela, eu acho que evita muitos conflitos desnecessários que incham o nosso judiciário aí lá na fase administrativa, ainda no PROCON, de ações que poderiam muito bem ser solucionadas com uma boa conversa, que agora é uma tendência do judiciário, Sim. né? Exatamente. E o que eu quero até aproveitar a sua audiência aqui, né? Existe hoje uma plataforma na internet aí que é do governo federal, né, que é o site www.consumidor.gov.br. Esse é um site que é do governo federal, em que nós, consumidores, em qualquer dia da semana, 24 horas por dia, nós podemos entrar e fazer uma reclamação. Olha que maravilha. E esse site é bacana porque a empresa tem no máximo 10 dias para resolver ou para apresentar uma resposta para você. Né? E nós temos um índice de solução muito bom, que é acima de 70% nessa plataforma, então vale muito a pena. Só que ali nós temos cadastrada principalmente as lojas de âmbito nacional. Então todas as instituições financeiras estão lá, essas grandes lojas de varejo todas estão lá, operadoras de telefonia, de internet, estão todas lá, companhias aéreas, né? Então é bastante importante essa ferramenta, porque eu vejo que ela facilita muito a vida e ela foi muito usada no período da pandemia também. Olha que maravilha. Né? Até em razão dessa impossibilidade de sair de casa e tudo mais, se despertou muito para essa ferramenta e hoje ela está sendo aí muito procurada, né, pelos consumidores de todo o Brasil. Eu percebo que houve uma mudança, assim, de consciência dos consumidores também, de buscarem realmente a solução do conflito. Exato. Não é verdade? É verdade. E aí o que eu coloco até em atenção às empresas aqui, aos empresários, né, comerciantes que estão nos assistindo também. O que eu vejo de interessante, enquanto o consumidor ele vai ao PROCON ou ele vai a uma plataforma como essa, online, para tentar, ele só quer resolver o problema, entendeu? Sim. Ele não quer ali uma indenização, ele não quer um plus, ele quer resolver, né? Então é muito importante que você aí que tem sua empresa, que tenha uma pessoa dedicada a resolver esses conflitos nessa fase administrativa. Né? Isso evita tantos aborrecimentos, perda de tempo e etc. para todos, né? Então é muito interessante aí usar dessas ferramentas. Para se ter uma ideia, hoje grandes instituições financeiras até tem na própria página do banco esse link do site do consumidor.gov. Exatamente porque para mandar, né, vamos assim, sugerir que se você não resolveu ali nos canais de ouvidoria, no call center, que você procure uma ferramenta oficial, né, e tenha uma resposta rápida para resolver o seu problema. Olha, que maravilha, que dica maravilhosa, eu tenho certeza, que é uma ferramenta que as pessoas, assim, têm essa segurança, né? Olha, eu vou lá, entro, faço a reclamação, tenho uma resposta e já soluciono aqui. Exatamente. E não fico aí arrastando essa situação, né, essa energia. E quando você coloca o CEP do seu estado, automaticamente o PROCON estadual do seu estado acompanha. Então, quando você coloca o CEP aqui de Mato Grosso, tem alguém do PROCON ali que está acompanhando aquela demanda. A digitalização é maravilhosa, né, Gisela? Exatamente. Então, isso cai lá na caixa do PROCON. Então, tanto a empresa está respondendo para você, como o PROCON está acompanhando. Né? E se você pedir socorro ali, o PROCON aparece, né, para poder te orientar em alguma situação. Gisela, olha, que prazer, olha, que honra, muito obrigada por esse bate-papo cheio de informação. Eu fiquei muito feliz em saber um pouquinho mais sobre você. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo também teve essa mesma sensação, esse mesmo sentimento. Eu quero que você saiba que as portas aqui do nosso programa estão abertas a você. Eu confio no seu trabalho, sou sua fã, viu? E foi muito importante ter a sua presença aqui. Eu que agradeço, Elga, a toda a sua equipe maravilhosa, né? E ficar aí minhas redes sociais, Gisela Simona Oficial, né? Aí tanto no Instagram quanto no Facebook, onde as pessoas podem estar aí, eu estou dizendo dicas de direito do consumidor o tempo todo, onde vocês podem me encontrar. E eu me inspirei muito em você, viu? Gratidão. Minha mãe, olha, só falta levantar a bandeira. Eu falei antes pra você, né? Ela é sua fã demais. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.
E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, já deixa a sua mensagem, ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.